Olá a todos. Agradeço primeiramente pelo convite. Meu nome é Guilherme Badic, sou neurocirurgião, especialista em neurocirurgia funcional de estudo e desenvolvimento pela Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. A gente está aqui hoje com essa conversa sobre Parkinson. O objetivo dessa conversa de hoje é esclarecermos melhor, ajudarmos o paciente a entender melhor a própria doença e também ajudar os cuidadores, os familiares, de como lidar com essa doença e como ajudar, né, os seus familiares. Primeiramente, comentar que o Parkinson é uma doença extremamente frequente, né? Se a gente imaginar, uma em cada 50 pessoas acima dos 65 anos de idade são cometidas por essa doença. Então não é raro você pegar na rua 50 pessoas acima de 65 anos e saber que uma ali já tem Parkinson ou desenvolverá o Parkinson. Então a doença é bastante comum em nosso meio. E nós temos aí celebridades, pessoas importantes na história que também sofreram dessa doença. Aquele ator Michael J. Fox, né, De Volta para o Futuro, extremamente jovem, desenvolveu essa doença. Outros de idade mais avançados, recentemente o padre Bento XVI também, né, teve o diagnóstico dessa doença. Então, uma doença que não escolhe, não distingue idade, né, geralmente são pessoas mais velhas, mas pode acometer também pessoas mais jovens, de qualquer faixa socioeconômica. Bom, quanto à definição do que seria, né, a doença de Parkinson, todo mundo que já entrou na internet alguma vez e pesquisou, acho que as palavras que mais surgem são uma doença crônica e progressiva do sistema nervoso central, uma doença neurodegenerativa. Então são termos que quem já pesquisou na internet sempre vai encontrar esse tipo de termo nas suas pesquisas. Mas a gente gostaria de ter essa oportunidade de quebrar um pouco também desse paradigma. Na verdade, o Parkinson não é apenas uma doença do sistema nervoso central, uma doença que acomete o cérebro, mas ela é, acima de tudo, uma doença sistêmica. Ela acomete o organismo como inteiro. Qual é o indício que a gente tem disso? A gente sabe que anos antes, isso quando eu falo anos antes, são 10, 20, até mesmo 30 anos antes da gente diagnosticar o Parkinson por aquilo que chama atenção, que é o comprometimento motor da doença, o famoso tremor, a rigidez. Antes disso tudo, o paciente com Parkinson pode dar sinais de que está desenvolvendo essa doença. Por exemplo, é muito comum o paciente que tem propensão a desenvolver o Parkinson, décadas antes, parar de sentir o cheiro, né? Muitas vezes ele para de sentir cheiro, reclama de não sentir sabor do alimento, isso é um sinal. Outra, o paciente muitas vezes, décadas antes, desenvolve constipação, aquele intestino lento, né? Ressecado, desenvolve também muito antes alterações do sono. O paciente com Parkinson, muitas vezes anos e anos antes, desenvolve alterações do sono, um sono de qualidade ruim. Durante o sono, o paciente tem movimentos, às vezes até agressivo. A pessoa que dorme ao lado de um doente com Parkinson, às vezes até se queixa disso, né? Às vezes ser golpeado durante a noite. Então, quero dizer com tudo isso que existem vários sinais muito antes de aparecerem os sintomas clássicos da doença, que já apontam que aquela pessoa pode ter o Parkinson. Mas nesse momento eu queria chamar a atenção, né? A gente não pode fazer alarde quanto a isso. Por quê? Não é todo paciente que está sentindo alteração no cheiro, no sabor da comida, que vai desenvolver o Parkinson. Não é toda pessoa constipada que vai desenvolver o Parkinson. Isso só mostra o seguinte, que tem sinais antes da doença, mas para poder realmente configurar uma propensão a ter a doença, é necessário realmente uma combinação de vários fatores, né, que possam justificar o eventual desenvolvimento futuro da doença. Quanto à idade de desenvolvimento do Parkinson, né, a gente sabe que mais comumente é a partir da 6ª década de vida, ou seja, apenas indivíduos acima de 60, 65 anos de idade, na maioria absoluta dos casos, que começam a apresentar os primeiros sintomas motores da doença, né? Porém, a gente sabe que existe o parkinsonismo precoce, que é mais raro, porém, quando a gente chama parkinsonismo precoce, são pessoas abaixo dos 40 anos de idade, porém não é tão comum quanto nas idades mais avançadas. Uma pergunta bastante frequente, né, quando um paciente diagnosticado com Parkinson, logo surge o medo, né, o temor dos familiares mais próximos de também desenvolverem a doença. Queria deixar claro que
embora existam algumas famílias onde podem haver casos de Parkinson numa mesma família, mas não significa de maneira alguma, né, que há uma ligação obrigatória. Se o pai teve Parkinson, necessariamente o filho vai ter Parkinson. Se o avô teve Parkinson, o neto vai ter. Não existe esse tipo de associação tão clara assim. Então, cada caso tem que ser analisado separadamente, né? E cada família tem o seu perfil de desenvolvimento. Não é um padrão exatamente a ser seguido, né, de hereditariedade dessa forma. Bom, agora quanto à origem, né, a etiologia da doença do Parkinson, como ocorre isso? Bom, a gente sabe que na substância negra, uma região bem pequena, bem profunda no cérebro, existem neurônios, tá, de uma parte dessa região, neurônios da parte compacta da substância negra, que são produtores de dopamina. O que seria a dopamina? É um neurotransmissor, ou seja, uma substância química produzida pelos neurônios que desempenha várias atividades importantes. Para ter ideia, vamos supor, a dopamina ela é implicada em várias coisas além da coordenação do movimento. Por exemplo, tudo que é ligado ao prazer está ligado à dopamina, ao desenvolvimento do raciocínio, da cognição, da memória, tudo isso é ligado à dopamina, até aspectos relacionados ao sono. Então, é um neurotransmissor muito importante que desempenha várias funções, e dentre elas, coordenar funções ligadas à nossa destreza de movimentos, coordenação de movimentos. Então, no cérebro da pessoa com Parkinson, a gente tem exatamente a perda desses neurônios, produtores de dopamina. Então, com isso, a gente tem a redução dos níveis circulantes desse neurotransmissor. E o que levaria a isso? Até hoje não existe muito bem determinado os fatores que levariam a isso. A gente até sabe que existem alguns genes que estão ligados à maior propensão de desenvolver o Parkinson, porém não basta a pessoa ter genes, por isso que o fator hereditário não é tão importante assim. Além disso, a pessoa tem que ser exposta a alguns fatores ambientais que também não estão tão bem relacionados assim até hoje. Por exemplo, alguns já foi relacionado a alguns agrotóxicos, algumas substâncias tóxicas químicas, industriais, mas enfim, a maior parte das pessoas nem sequer nunca foi exposta a nenhuma dessas substâncias e desenvolve o Parkinson. Então, ainda é tema de estudo, tem que haver muitos avanços ainda para a gente compreender melhor o que leva o surgimento do Parkinson nesses pacientes. Bom, quanto ao diagnóstico dessa doença, como que é feito? Primeiro de tudo, a gente tem que diferenciar bem o seguinte. Muitas vezes o que a gente tem diante do paciente, isso como falo como profissional, é um paciente com uma síndrome parkinsoniana, ou seja, um paciente que tem vários sinais e sintomas, né, que são comuns ao Parkinson, mas também são comuns a várias outras doenças e condições clínicas. Então, por exemplo, tem certas medicações que são capazes de produzir condições muito semelhantes ao Parkinson. E não são medicações raras. Algumas medicações antipsicóticas, como haloperidol, algumas medicações antihipertensivas, medicações usadas para labirintite, por exemplo, podem simular um quadro de Parkinson sem necessariamente ter nada a ver com a doença de Parkinson. Assim como outras doenças também podem produzir um quadro semelhante ao Parkinson. Então, somente um profissional bem formado nessa área pode fazer essa distinção, que nem mesmo para os mais especialistas às vezes é fácil essa distinção. Quanto aos exames diagnósticos, vamos supor, exames de imagem, como a ressonância magnética, por exemplo, ela pode apenas auxiliar a mostrar que aquele paciente tem alguma outra doença que se assemelha ao Parkinson, mas não existe hoje em dia nenhum exame capaz de apontar e dizer com certeza se aquele paciente tem Parkinson ou não. Mesmo exames mais modernos, como PET scan, SPECT, que muitas vezes nem sempre estão disponíveis para todos os pacientes, mesmo esses exames não são capazes de realmente ser assertivos no diagnóstico. Então ainda o diagnóstico mais importante é feito pelo especialista. O diagnóstico é clínico, o diagnóstico parte da observação do paciente, das queixas do paciente, dos sinais e sintomas que ele apresenta e do exame físico, tocar no paciente. Isso muitas vezes é que nos dá as informações mais preciosas no diagnóstico da doença de Parkinson. Bom, quanto ao quadro clínico da doença de Parkinson,
quais sintomas podem ser enquadrados aí dentro desses sintomas para a gente poder fazer o diagnóstico da doença? E até mesmo quem convive com o paciente com suspeita de doença de Parkinson pode ajudar a observar nesse paciente quais sinais ele está exibindo, às vezes tão discretos, que podem já denotar o início da doença de Parkinson. Lembrando que desses sintomas da doença de Parkinson, cerca dos pacientes que exibem esses sintomas, 70% realmente tem doença de Parkinson, ou seja, a doença de Parkinson é a causa mais comum dessa síndrome parkinsoniana. Mas até 30% dos casos não é Parkinson, são outras doenças que podem estar se apresentando semelhantes ao Parkinson. Então, nós temos os sintomas cardinais da doença. Quais são eles? Os 4 principais. Eu vou explicar cada um deles separadamente para a gente poder ligar bem esse conhecimento. Então, é a cinesia ou bradicinesia, a rigidez, a instabilidade postural e os tremores. Bom, quanto a esses sintomas que eu disse sobre a cinesia e bradicinesia, como os sintomas do paciente podem traduzir isso para a gente? Então, o paciente costuma ter uma pobreza de movimentos, uma lentidão para início de execução de determinadas tarefas que ele era habituado a fazer. Por exemplo, movimentos finos da mão perdem a sua coordenação, a sua precisão. O simples ato de abotoar uma camisa já se torna uma tarefa muito difícil, além de uma fadigabilidade, um cansaço além do normal para as tarefas mais comuns do dia a dia. Ainda dentro da bradicinesia, quais outros sintomas podem nos ajudar a detectar? A perda da expressão facial é muito notável no doente com Parkinson, então a forma da expressão facial, como ele sorri, como ele reage diante das emoções, muda bastante, se torna uma expressão mais pobre, menos rica em detalhes. Além disso, a gente tem que lembrar que a marcha, a forma como o paciente com Parkinson anda, também é completamente diferente. Ora, o ser humano tem uma forma própria de andar, tem o balançar dos braços, a forma como o ritmo que as pernas se movem, próprio de cada indivíduo. Isso também o paciente com Parkinson vai perdendo, se torna uma marcha em bloco, mais rígida, mais dura, sem o balançar típico dos braços. E por fim, alteração também de deglutição. O paciente tem uma falha naquela deglutição automática, Nós temos capacidade de deglutir sem estar pensando, Porém, o paciente com Parkinson às vezes perde essa capacidade de engolir a saliva involuntariamente, automaticamente. Eles acabam até perdendo saliva pelo canto da boca. Quanto à rigidez, os membros, principalmente os membros superiores, se tornam bastante rígidos. A postura do paciente muda, o tronco, nossa parte fica mais inclinada ao deambular, quando o paciente vai andar. E também, um sintoma importantíssimo que chama muito a atenção das pessoas que convivem com o paciente com Parkinson é o tremor. O tremor da doença de Parkinson ele tem características bem próprias, então eu sempre gosto de chamar a atenção. Não é todo tremor que vai significar doença de Parkinson. Pelo contrário, existem vários outros tipos de tremor que são até mais comuns do que o tremor da doença de Parkinson. Então, apenas uma avaliação de um especialista que vai poder dizer com precisão se aquele tremor que seu familiar tem, se ele é um tremor compatível com doença de Parkinson ou não. Se é algum outro qualquer tipo de tremor que não signifique nenhuma doença degenerativa e crônica. Bom, feito o diagnóstico, junto com a ajuda de um especialista em distúrbios do movimento e doença de Parkinson, a gente tem que pensar agora no tratamento. Como podemos ajudar esse paciente com Parkinson a ter uma melhor qualidade de vida e controlar toda aquela constelação de sintomas que a gente conversou até aqui. Bom, o tratamento da doença de Parkinson ele se fundamenta principalmente em repor os estoques de dopamina. Como eu citei anteriormente para vocês, a dopamina desempenha vários papéis importantes no ser humano, além do controle motor. Como eu citei todas aquelas funções, então por isso que é uma doença tão complexa, que não envolve apenas o sistema nervoso, mas várias outras funções, inclusive mais funções avançadas, de raciocínio, psíquicas. Então é um desafio a gente repor esses estoques de dopamina, tentando recuperar toda essa função exercida por esse neurotransmissor. Então a seguir eu vou expor um pouco das drogas, as medicações
mais comumente usadas no tratamento da doença de Parkinson. Bom, quanto aos medicamentos mais usados na doença de Parkinson, a gente tem em primeiro lugar a levodopa. A levodopa foi introduzida no tratamento da doença de Parkinson ainda na década de 70 e naquela época ela já foi capaz de revolucionar, né, a forma como os pacientes de Parkinson eram tratados. Bom, o que a levodopa faz, na verdade, é a função mais primordial do nosso objetivo do tratamento, que é tentar repor os estoques de dopamina. Então vocês vão ver sempre nas caixinhas do remédio que a levodopa nunca vem sozinha, ela sempre vem com a carbidopa ou com a benzerazida. Isso são substâncias que evitam que a levodopa seja consumida em outras áreas do organismo antes de chegar no cérebro. Só que, apesar dos efeitos benéficos da dopamina, ela também tem seus efeitos colaterais. Os mais comuns geralmente são enjoo, vômitos, tonturas, e existem estratégias específicas para tentar lidar com esses efeitos colaterais. Por exemplo, formas de liberação prolongada tendem a melhorar o perfil de tolerabilidade do paciente àquele medicamento. Além disso, apesar de todo o efeito benéfico também da droga, com o tempo a gente sabe que a levodopa vai perdendo o seu efeito e os efeitos colaterais dela também se tornam mais pronunciados. Isso às vezes a gente tem que optar por outros medicamentos ou outras formas de tratamento para tornar o tratamento mais completo. Nós temos também outras medicações, como por exemplo a amantadina, que é um medicamento que tende a potencializar o efeito da levodopa, e nós temos também a seleginina ou razagilina, que são medicações um pouco mais modernas e que têm um suposto efeito neuroprotetor, ainda não tão bem comprovado assim, mas que tendem a retardar um pouco a evolução da doença. Bom, estava comentando sobre os efeitos, né, da levodopa, a forma como ela revolucionou o tratamento na década de 70 e a forma como também, inevitavelmente, com o passar do tempo, a própria levodopa também se torna ineficaz para controlar a doença no longo prazo. Para isso, então, a gente tem outras opções de tratamento. A forma de tratamento que mais revolucionou o tratamento da doença de Parkinson foi o implante do eletrodo cerebral. Essa terapia foi introduzida na década de 90 e realmente, tal como, fazendo um paralelo, a revolução que a levodopa fez na década de 70 foi o que a cirurgia com o eletrodo cerebral foi capaz de fazer na década de 90. No que consiste a cirurgia para Parkinson? Na verdade, a gente já tinha outras modalidades de cirurgia antes da introdução do DBS, que a gente chama, que é o eletrodo cerebral profundo, mas foi somente ele que foi realmente capaz de dar uma melhor qualidade de vida para os doentes. E é essa mensagem que eu costumo passar para meus doentes candidatos à cirurgia. Não é que a cirurgia seja a cura da doença, e isso é muito claro, não é a cura da doença, mas é uma terapia capaz de melhorar a qualidade de vida, melhorar a qualidade dos movimentos do paciente, além de vários outros aspectos também, além da parte motora. Como a gente sabe que a dopamina desempenha todos aqueles papéis além do controle motor, então o paciente também tende a melhorar vários outros aspectos relacionados ao sono, à qualidade de vida, à cognição, e isso a gente pode obter com a cirurgia, porém, não são todos os pacientes que são candidatos à cirurgia. Então, os pacientes candidatos têm que passar por avaliação do profissional, até para poder saber quais pacientes são potencialmente capazes de se beneficiar desse procedimento cirúrgico e quais não são. Além de ser candidato, tem que preencher uma série de requisitos clínicos, né, para poder saber se aquele paciente realmente vai se beneficiar da terapia, que é cara, né, de complexa, então a gente tem que selecionar muito bem esses pacientes. Uma outra pergunta frequente era se essa cirurgia está realmente disponível para os pacientes. Então, o que a gente sabe é que em alguns estados do Brasil essa cirurgia pode ser feita pelo SUS e é uma cirurgia que ela consta no rol da ANS, que são aqueles procedimentos contemplados e disponíveis para pacientes que têm convênio, né, plano de saúde. Bom, eu falei até agora de vários aspectos do tratamento relacionados à medicação, até mesmo eu entrei no mérito da cirurgia também. Eu sempre gosto de frisar que, na verdade, a forma mais importante, mais eficaz de a gente ter sucesso no tratamento do Parkinson é a forma multidisciplinar de tratamento. Então, é um bom profissional clínico assistindo esse paciente, selecionando as melhores medicações, ajustando suas doses e o auxílio
de todos os demais profissionais são de suma importância. Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, entre outros que contribuem muito para esse tipo de tratamento. Bom, selecionei algumas dicas que a gente pode dar para os pacientes e para os seus familiares e cuidadores de como se adaptar a essa doença que altera a forma como o paciente se move, toda a dinâmica de movimento é comprometida. Então vamos supor, a marcha, a forma como o paciente com Parkinson anda. O paciente com Parkinson, na verdade, ele tem que reaprender a andar, tem que fazer uma reeducação da marcha dele. Então, por exemplo, uma dica prática, uma dificuldade que o paciente com Parkinson tem muito comum é de girar o corpo. Então, se ele está andando numa direção e ele quer voltar, esse fato de girar o corpo é uma tarefa nem sempre muito fácil para o paciente com Parkinson. Então, qual a instrução que a gente dá? A gente pode andar, o paciente com Parkinson é instruído a reaprender, ao invés de girar em torno do próprio corpo, ele faz uma volta maior e mais tênue, retornando ao seu ponto de direção desejado. Subir e descer a escada também pode ser uma tarefa difícil para o paciente com Parkinson. Quais são as orientações? Sempre ter as duas mãos seguras. Por exemplo, uma mão segura no corrimão e a outra uma pessoa que esteja acompanhando, ou na ausência de uma pessoa para ajudar, que as duas mãos estejam seguras no corrimão, certo? Além disso, os pacientes têm um certo grau de debilidade para deambular, a gente pode também lançar mão de bengalas, seja dos tipos mais tradicionais ou até aqueles tipos tripés, quadripés, que dão mais firmeza. Então essas são as dicas para melhorar a capacidade de andar e ter menos risco de quedas. Quanto às orientações gerais, naquelas atividades de vida diária que o paciente faz no seu cotidiano, dentro de casa, por exemplo, uma coisa importante é o paciente com Parkinson ter dentro do box, ali onde ele toma banho, um tapetinho antiderrapante, um material, por exemplo, de borracha. Isso previne quedas durante o banho. Por exemplo, ainda no que tange ao banho, o sabonete, podemos amarrar um barbante, por exemplo, um sabonete, isso evita que o paciente deixe cair, ou até facilita a forma de manusear se tiver um barbante preso a esse sabonete. Além disso, outra coisa que ajuda o paciente com Parkinson na hora do banho é usar a luva, uma luvinha simples, feita de material igual de uma toalha, para pegar o sabonete, para se ensaboar, isso também é bem interessante. E no momento de vestir-se, também pode ser um desafio, o paciente perde capacidade de abotoar botões da camisa, então é importante roupas um pouco mais adaptadas, com botões maiores, mais fáceis de manusear, com mangas mais largas, roupas de preferência com abertura na frente. Isso tudo pode ajudar melhor o paciente com Parkinson a se vestir sozinho ou com menos auxílio. Bom, a parte nutricional também é uma parte crítica no doente com Parkinson. A gente sabe que, de natureza, o paciente com Parkinson tende, uma série de fatores, a se alimentar menos. Então, é sempre importante o acompanhamento de uma nutricionista que possa orientar esse paciente para não ter perda de peso, nenhum outro problema nutricional. Além disso, o paciente com Parkinson também, nas fases mais avançadas, tendem a ter dificuldade de deglutição. Então, o acompanhamento de uma fonoaudióloga se faz essencial nesses casos. E, de maneira geral, a alimentação do paciente com Parkinson não tem grandes restrições ou diferenças. É basicamente uma alimentação saudável, se hidratar bem, uma dieta rica em fibras, frutas, cereais, isso tudo, como para qualquer outro paciente, também fará bem para o paciente com Parkinson. Mas um ponto que eu queria chamar a atenção é quanto às proteínas, somente as carnes. Existe uma interação da levodopa com as proteínas. Então, as proteínas, as carnes, elas podem diminuir a absorção da levodopa no organismo, no intestino, e também diminuir a chegada da levodopa no cérebro, onde ela faz a sua função. Então, evitar de comer junto da refeição, tomar a levodopa, evitar de tomar a levodopa junto da refeição. Então, a gente sempre orienta que tome pelo menos ali no intervalo de 30 minutos ou 1 hora antes da refeição. Porém, quando a gente sabe que o paciente toma a medicação de levodopa em jejum, pode propiciar enjoos, vômitos. Então, se o paciente estiver sentindo muito enjoo ao tomar a levodopa, a gente
te orienta que pode tomar uma pequena porção de suco natural, por exemplo, ou com um biscoitinho de sal, ou com a pequena quantidade de água. Também pode ser feito uso da medicação dessa maneira, evitando, né, enjoo e outros efeitos colaterais na hora de tomar a medicação. Bom, finalizando então a nossa conversa, espero ter contribuído, né, no conhecimento dos pacientes do Parkinson, passarem a entender um pouco melhor a doença, né, que eles passam todos os dias. Espero ter contribuído para os familiares e cuidadores, né, para saber melhor assistir esses pacientes que tanto merecem nossa atenção. Lembrando que, quanto ao diagnóstico, o acompanhamento é sempre importante, acompanhamento de um profissional, neurologista ou neurocirurgião especializado na doença, isso é super importante, além do acompanhamento, como eu já tinha frisado, multidisciplinar, né? Então são vários profissionais atuando em conjunto, com diversas estratégias juntos, que teremos mais sucesso no tratamento dessa doença desafiadora, né, que os pacientes enfrentam todos os dias. Um forte abraço a todos.